Pessoal ligado no Carro em Foco Podcast, estamos começando mais um episódio. Peço de primeira mão que vocês continuem nos seguindo no Instagram, YouTube, streamings. Neylor, quais os streamings aí que eles podem ouvir e ver o Carro em Foco Podcast? Conta Opa, aí. E aí galera, temos TikTok, o Amazon. Tem dancinha do TikTok Tem... você fazendo, Neylor? Não, ainda não, né? Ainda não. 100 mil seguidores você faz? Bora. Eu falei que nem com 1 milhão eu faço. É negociável, né? Fala isso não. Spotify, tem Deezer, né? Então não tem como, o Amazon, não tem como não deixar o YouTube, né? Não tem como não deixar de acompanhar a gente aí. E até que você falou, né? Dias atrás você estava no mercado, de repente você escutou a vinheta, você foi ver, o cara estava vendo no Spotify, né? O cara estava ouvindo no Spotify, vendo assim. Interessante, está começando a chegar no pessoal. Esse podcast, pessoal, ele é voltado para você que gosta desse universo automotivo. Seja você um profissional da área, um admirador, um entusiasta da área de reparação, manutenção, coleção, negociação de veículos. Então, são assuntos interessantes, com certeza traremos sempre pessoas muito mais interessantes e inteligentes do que a gente. E hoje, nada mais, nada menos que... Hoje, presente, faça as honras, por favor. Já faz algum tempinho, né, que era pra gente estar, mas não conseguiu conciliar a agenda, não conseguiu nada, mas chegou aqui a hora. Me arrisco a dizer que foi uma das primeiras convidadas que a gente pensou, né? Foi, com certeza. É o mais difícil. Foi mais difícil. Ainda ontem eu brinquei com ela, falei, Estrela, vamos pra Estrela hoje. Ela, não faz Estrela não, que eu não tinha agenda, pô. Mas vamos que vamos. É difícil até apresentar ela assim, porque realmente, precisei de colinha aqui, mesmo conhecendo ela a fundo aqui, mas vamos lá. A nossa biomédica, palestrante, técnica especialista em carros, automóveis, fundadora do Carro Ideal. Hoje ela é gerente de uma empresa aí grande. E vamos... Sem mais... maratonista, né, também. Maratonista agora, também, cara. Agora tá. Esqueci de falar isso aí. A nossa grande Aline Deolindo. Muito obrigado, viu, Aline? Eu que agradeço. Um privilégio estar aqui com vocês. Um prazer, realmente uma honra. Eu não conseguia vir antes por causa do final de semana. Falar para ele, marca num sábado que eu vou. No sábado, o primeiro sábado que ele me deu, eu tô aqui. É isso aí. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Nada, que isso. Vai ser inspiração aqui, né? A gente aproveitando, né? Que veio uma sequência agora de mulheres fortes, inspiradoras, né? Inspiradoras. E nada mais não podia ter ela aqui, começando o ano aqui, logo com ela. E vamos aí, Aline. Conta aí um pouquinho aí dessa trajetória sua, principalmente do início aí. Vamos que vamos. Bom, vamos lá, né? Como você falou, eu sou biomédica por formação, trabalhei por 13 anos aí em hospitais e laboratórios clínicos, mas trabalhar em hospital não é fácil. Os problemas só acontecem quando você não está lá. Das 9 às 5, tudo funciona muito bem. Aí de madrugada cai sistema, faltam pessoas, está uma rotina muito, muito louca. E aí uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando os meus olhos não brilhavam mais por aquela profissão, que árvore... ela dá frutos sempre naquele lugar, porque ela tem raiz. Mas que nós não somos árvores, nós podemos dar fruto aonde a gente estiver. E aquela frase mudou minha vida. Eu vi que não era porque eu decidi por uma profissão quando eu era muito nova, que eu tinha que passar o resto da minha vida naquela profissão. Eu sempre fui a menina que brinquei de carros e não de boneca. Então, eu fui trabalhar com carros, segui a minha paixão. Quando eu pensei em trabalhar com carros há 10 anos atrás, mulher, no mercado automotivo, eu pensei, vou ser vendedora. Mas eu sou péssima vendedora. Eu falei, eu não vou conseguir me dar bem com isso. Então eu fiquei pensando. Há um tempo atrás, eu comprei um carro que tinha sido um problema. Aquele carro tido no mercado como carro perfeito, único dono, revisões na concessionária, garantia de fábrica, nunca pintou nenhum para-choque. Aí comprei o carro e um pouco tempo depois eu precisei vender o carro por questões financeiras. Quando eu fui vender o carro, a pessoa falou assim para mim, eu vou fazer um laudo. Nem era tão comum assim fazer laudo naquela época. E eu pensei, claro, sem problemas. Eu comprei numa loja grande, famosa. Com toda essa procedência, você pode fazer o laudo que você quiser. Quando fez o laudo, o carro era 2 em 1, né? Tinha tido uma grande colisão
E ele era lindo. As pessoas me perguntam quando eu conto essa história, mas você não percebeu que, primeiro, que eu entendia zero de carros. E aí aqui já vai um ponto. As pessoas acham que gostar de carros é entender de carros. Gostar de carro é uma coisa e entender de carros é outra. Eu posso amar futebol, mas não entender o que é um impedimento. Né? E aí eu tive esse baque, né? O carro era maravilhoso, as revisões na concessionária eram falsas, os carimbos eram falsos. O famoso carro maquiado, né? Exato. A gente fala assim, o carro tá bonito. Eu sempre brinco, os bonitos são os que eu mais tenho medo, porque carro bonito é que ele acabou de sair de possivelmente ele pode ter acabado de sair de uma grande reparação, e a gente não sabe como foi. E aí esse foi o caso, assim, o carro não valia o que eu imaginava que ele valia, eu paguei pelo... E eu sempre falo isso, não tem problema eu comprar um carro que teve qualquer tipo de colisão. Eu só preciso comprar sabendo o que eu estou comprando e, principalmente, pagar pelo valor de mercado dele, porque o valor de mercado muda, isso que é importante. E aí eu tomei esse baque. Quando eu fui mudar de profissão, eu lembrei disso. Eu falei, poxa, eu mesmo tive esse... né, eu passei por isso na minha vida. Por que não ajudar pessoas a comprar carros usados? Uma das coisas que eu gostava muito em hospital era fazer processos de auditoria. Então eu pensei, vamos auditar carros? Então vamos, né, fazer um processo de vistoria. E aí eu fui estudar muito, porque eu pensava assim, um homem errar é humano. Se alguém comprar um carro errado que uma mulher ajudou, fala assim, tá vendo? É mulher mexendo com carro. Sempre assim, né? Esse peso duplo, né? Por se tratar de uma mulher no mercado. Uma vez eu estava numa loja fazendo uma avaliação de um carro e eu estava debaixo do carro e 2 vendedores conversando. E eu escutei eles falando assim, na minha época a mulher fazia bolo e crochê, hoje mulher avalia carro. Isso fazem 5 anos, não é uma coisa assim, né? Que... recente, né? Exato. Então, a mulher sofre esse ponto no mercado automotivo. Cada vez menos, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, era algo forte. Então, eu pensei, como que eu vou suprir essa parte? Estudar demais, porque se tecnicamente eu me provar que eu sou capacitada para fazer isso, o preconceito ele vai diminuir. Então, eu comecei a trabalhar como car hunter. A empresa cresceu, deu certo. E um dos meus principais clientes um dia virou para mim e falou assim, olha, eu estou entrando numa empresa de sócio, eu queria que você fosse comigo. Eu falei, nossa, mas eu voltar para uma empresa? Eu nunca pensei que eu fosse voltar para uma empresa. Era uma boa oportunidade. E aí eu fui, e hoje eu sou gerente de oficina e funilaria, mas continuo lá com a parte que eu gosto dos meus cursos no Carro Ideal. De uma locadora hoje, né? De uma locadora, isso. Sim. E é uma locadora que... qual que é a malha de veículos dela? A quantidade de veículos que ela tem hoje em campo? Hoje nós temos mais de 22 mil veículos no Brasil. No Brasil inteiro? E aí esses veículos fazem manutenção própria, né? Oficina própria. Você cuida dessa operação em São Paulo? Ou... a operação é nível Brasil. Sim. Baita desafio, né? E veículos de todas as categorias possíveis? Ou Não. apenas mais populares? Sim. E essa locadora mexe com mais locação direta ao público, frotas? Direto ao público, sim. É uma locadora bem específica, atende bastante público que trabalha com aplicativos. Sim, sim. Então, motorista de aplicativo em geral, né? Que legal. Eu li uma pesquisa que diz que mulheres até 30 anos hoje representam 40%, quase 40% do mercado hoje automotivo. Isso aí em todas as áreas. Então, a gente vê que tem uma leva nova de mulheres surgindo no mercado. E por que ainda rola esse preconceito? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque até os anos 80, 90, você via uma mulher, às vezes na oficina, é aquela que ou atendia, ou a que fazia café, ou a que limpava, nunca à frente... Ou a vendedora, como eu mesmo pensei no caso, né? a vendedora, quando você quis ir para o mercado, mas nunca a mulher à frente do negócio, nunca a gestora do negócio, ou uma mulher em um cargo de gestão. Por que você vê esse preconceito e por que você acha que está dando essa virada de chave no mercado automotivo concernente ao público feminino? Bom, eu acho que por si só sempre foi uma profissão masculina, né? Os homens gostavam de carros e os homens iam para as profissões relacionadas a carros. Eu acho que o próprio interesse das mulheres nesse mercado é recente. E aí eu vejo isso hoje trabalhando numa oficina, e eu vejo que existem preconceitos além daqueles que eu sofria.
Nessa oficina e nessa empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma escola que é um projeto muito legal, que forma pessoas que não têm uma profissão ou que têm e precisam mudar, enfim, é um projeto social muito legal. Formam pessoas para trabalhar na oficina mecânica e na funilaria. Então, a pessoa entra na empresa, passa pelo processo de formação e depois ela começa a atuar em campo. E a gente atende muitas mulheres, meninas jovens. O primeiro preconceito que um outro homem tem é: como que ela vai trabalhar na oficina se ela não tem força? É engraçado. Ferramental existe para quê? Exato, né? Hoje, o jeito com as ferramentas que a gente tem, às vezes, é muito melhor que a força. Então, eu acho que é um mercado que é tido mesmo como masculino. Hoje eu vejo, trabalhando numa grande oficina, lá nós temos muitas mulheres trabalhando na operação mesmo, na funilaria e na mecânica. E eu fico muito emocionada quando eu vejo essas meninas. Inclusive, eu tenho a sorte de ter encontrado lá alunas minhas que fizeram o meu curso há um tempo atrás e que hoje trabalham lá e conseguem conciliar, como eles trabalham por turnos na operação, eles conseguem trabalhar na oficina e conciliar o serviço de avaliação de veículos. Empreender em outra área, né? Em outros horários, exatamente. Então, eu acho que hoje, cada vez mais vem crescendo o desejo das mulheres trabalharem nessa área, e eu sempre brinco quando eu lido com essas meninas, quando eu estou em cursos com elas, eu falo: olha, nós vamos dominar o mercado automotivo. Por quê? Porque a mulher tem por si, ela é detalhista. Isso que eu ia falar. Né? Então, o ponto-chave para mim é isso. Mulher é muito detalhista, cara. Não, demais. Eu sempre conto a historinha de que quando eu ia entregar carro na oficina para a mulher, que estava uma mulher junto, às vezes o cara ia buscar, o cara só pegava, chegava, tomava um café, batia na minha mão e ia embora. A mulher, esse negocinho aqui, isso Exato. aqui é normal? Porque do outro lado está diferente. Exato. Não lembro disso. Então, mas a mulher é detalhista. E é uma função que envolve controle de qualidade. Isso. Né? A oficina hoje é uma indústria de reparação Os automotiva. seguros sempre consideraram isso, né? Que a mulher ela é mais cuidadosa. Sim. É verdade, é verdade. Tanto é que é mais barato, né? É verdade. Exato. E a Aline, ela quebrou barreiras mesmo, assim. Eu falo porque ela é minha mentora também, né? Fiz dois cursos com ela, tal, tudo no começo. E essa barreira que ela quebrou, que eu achei bacana. Eu conheci ela até... minha esposa viu ela no Mulheres, acho, né? Num programa da Regina, né? É verdade. Ela foi lá no Mulheres e eu tava com um projeto, né? Tal, seguindo, né? Que até dei agora. E ela falou: ó, acho que é essa Aline e tal. Nossa, você não viu ela? Nossa, vou te mandar. Ela até gravou, assim, no celular, que me mandou, né? Tal. Aí eu fui pesquisando, tal. E aí eu conversei com a Aline. Aí quando no primeiro contato, o jeito que ela já abordou a gente, né? Assim, que ela vem, não é aquela coisa robotizada, né? Não, mandei um oi, ela, tô aqui, explica, tal. Pum, fui no curso dela e chegou lá, nossa, era muita mulherada, né? Verdade, e aí eu fiquei espantado, né? Primeira vez ainda, cheguei lá, aí ela contou a história, né? Lá, eu sou biomédica, e de repente, eu sou da área da saúde, eu sou da área da saúde, não sei o quê. Rapaz, foi uma barreira total que ela quebrou, né? Uma inspiração mesmo. Né, porque as pessoas vêm e falam: eu posso mudar de área se eu não sou feliz, né? Eu não preciso continuar. Isso é muito legal. É verdade. O brasileiro já tem uma paixão por carros, né? Exatamente. Eu acho que até dado esse fato que esse negócio de locação mensal de carros, igual tem na Europa, aqui não pega muito. Eu também Porque acho. o brasileiro gosta de ter o carro, gosta de falar que o carro é dele, gosta de zelar do carro, de lavar, de colocar acessório. Então isso impede um pouco aquele negócio do desapego ao bem, né? Só para usar, por aí, do ponto A ao ponto B, como algumas pessoas falam, né? Então, já está assim, na nossa cultura. Sim. Você possuir um carro. Quando eu tiver 18 anos, a primeira coisa que você quer fazer tirar a carta e ter um carro, entendeu? Eu fui uma semana antes eu descobri que na época que uma semana antes eu podia dar entrada na habilitação. Uma semana antes de fazer 18 anos. Eu fiz errado. Eu comprei com 17, Caramba. Dirigia sem carta. Fecha a cortina aqui. E eu Naquela fui tirar, época, né? Prescreveu já. E fui tirar a CNH, eu tinha 19. Então, desculpa aí, pessoal do Detran. Mas foi isso por quê? Porque eu sonhava com o carro. Né? Eu queria que minha mãe me emancipasse com 16 anos para eu tirar a carta. Você acredita? Nossa. A loucura que eu tinha por dirigir um carro. Então, o primeiro dinheirinho que eu tive, meio que sobrando, né? Que as coisas nunca foram tão fáceis quando pequeno. Mas o primeiro dinheiro que eu tive sobrando, eu fui lá e comprei um Chevette hatch 80
cair nos pedaços. Mas era meu carro. Achei que ele ia falar impecável. Não, impecável nada. Caí nos pedaços, cheio de massa, mas eu lavava aquele carro. Né? Eu lavava aquele carro toda semana, encerava ele. Aí uma vez um amigo caiu a massa uma vez, não, tanto que, amigo meu tanto falou, que esfregava. Tanto você insere esse carro, o carro era pura massa. Assim, tinha o verde rolinho, o verde spray e o verde original desbotado. Mas era minha paixão, entendeu? Então o brasileiro tem isso. Tem. Então, independente de homem ou mulher, eu acho que tem vontade de ter um carro. Um dos primeiros bens que o brasileiro adquire é um carro. É status também, né? Olha, fulano trocou, também vou trocar. Entendeu? Olha, meu carro do meu gosto aqui e tal. E nesse curso seu, a maior procura são mulheres, homens? É muito balanceado isso? Eu acho que é bem balanceado, sim. Sim. E qual a faixa etária que procuram? Olha, a maioria é entre 30 e 45 anos. Mas tem também, o segundo maior público, são pessoas que se aposentaram. Tem lá os caras que queriam trabalhar com isso, não conseguiram trabalhar com carros, e aí vem fazer o curso para agora, na aposentadoria, conseguir fazer o que gosta. Você bota o pessoal para trabalhar de novo, né? Pois é. Mas é interessante, até o Francisco estava falando aqui, né? O curso de híbridos elétricos que ele faz. Também. Tem uma gama de pessoas aposentadas que procuram. Exato. Que já estavam aposentadas, até teve um caso que ele falou no congresso. Você cancelou minha aposentadoria. O cara chegou para ele e falou: acontece isso muito com você, né? Sim. A pessoa pensa que vai parar. Às vezes ela cansa daquela empresa, se aposentou, já tem aquela renda fixa que ela consegue, mas não é a renda fixa que dá para ela viver com qualidade, né? E aí ela vai trabalhar no que ela realmente gosta. Explica o que é o Car Hunter hoje, porque a gente fala, eu sei o que é, o Neylor você sabe, mas para o grande público, o que seria o Car Hunter hoje? Olha, se a gente só traduzir ao pé da letra, seria aquela pessoa que ia procurar o carro para você no momento da compra. Mas o Car Hunter, hoje, no mercado, ele é a pessoa que te ajuda com carros. É o seu consultor. Então, o Car Hunter vai te ajudar a decidir qual é o seu carro ideal. Isso é muito importante. Existem pessoas que compram um carro e depois descobrem que não cabe na garagem. Ela compra um carro e depois ela descobre que ela não consegue fazer a manutenção, que ela não tem orçamento para aquilo, né? Seguro. Aí depois vai trocar o pneu, coloca qualquer pneu, porque não imaginava que aquele carro era pneu Ranflet e custava aquele valor. Enfim, é importante a pessoa saber e ter ajuda profissional até para qual carro ela vai comprar. Hoje em dia nós temos uma quantidade de carros imensas, né? Às vezes um elétrico pode ser que seja bom para mim, mas para ele não. E tem gente que só fala, elétrico é terrível. Ou o elétrico é a salvação dos... Acho que existe o carro ideal para cada pessoa. O meu carro ideal não é o seu carro ideal. Nós temos realidades, orçamentos, configuração familiar, tudo diferente, né? Então esse é o primeiro ponto. Depois, essa pessoa também te ajuda a encontrar uma boa opção no mercado de usados. No mercado de usados, nós temos excelentes opções e nós temos opções que não são tão boas assim. E aí, quando eu falo isso, não é um padrão de carro. De novo, o que é bom para mim, é bom para você. Para mim, pode ser um absurdo comprar carro de leilão. Para você, pode ser um absurdo eu comprar carro sem ser de leilão e não aproveitar os benefícios que o leilão tenha. Então, é um outro mercado, né? É um outro mercado. Então, eu tenho que saber identificar o que eu preciso e comprar a melhor opção naquele mercado. Se eu for comprar no mercado de usados, se eu for comprar no leilão, eu preciso entender quais são as situações que eu compro um carro no leilão com segurança, quais são as situações que eu compro fora do leilão com segurança, quais são as situações que eu compro de uma locadora com segurança. Eu tenho que entender as particularidades do que eu preciso e a segurança para eu comprar, sabendo que eu estou comprando e pagando o real valor de mercado. As pessoas confundem muito tabela FIPE com valor de mercado do carro, isso, né? Então, eu acho que um consultor te ajuda muito nisso, a comprar a melhor opção para você. E o trabalho de Car Hunter, propriamente dito, é aquele... então, nós decidimos que eu vou comprar... sei lá, um Volkswagen Nivus, eu gosto de prata e cinza, e o meu orçamento é X, e eu não quero que tenha cheiro de cigarro, ou eu quero que seja de leilão, ou eu quero que... A gente vai decidir juntos, e esse cara, ele vai atrás do carro para você. Para que você, enquanto você está trabalhando,
ele está lá buscando as melhores oportunidades para você. E hoje, o que é muito legal com o crescimento dessa profissão, nós temos car hunters nichados. Então, eu tenho o car hunter, que o cara é o especialista do leilão. Eu tenho o car hunter, que é especialista em alta qualidade, especialista em blindagem. Então, você tem nichos de car hunter hoje em dia já com o crescimento da profissão. Então, eu posso escolher um cara que seja especialista baseado naquilo que eu desejo. Então, é muito legal. É um profissional que ajuda muito e o valor que você paga por ele, isso volta para você com toda certeza. Com certeza. Isso é importante que ela falou mesmo, que todo mundo acha que assim, que vou vender o carro, eu quero é a FIP. Aí todo mundo quer a FIP. Mas eu tenho um cuidado com o carro, eu tenho um histórico de revisão, eu tenho, né, eu faço uma manutenção certinha, legal, risco bater, eu vou levar num lugar de qualidade, alguma coisa do tipo. Talvez você, né, mas um outro que não vai fazer a mesma coisa. Então, a maçã e a banana tem que ser separado, laranja, né? É isso que ele te ajuda, né, nessa parte aí, né? A FIP eu percebi, todo mundo percebeu, né, com a pandemia, que a FIP inflacionou absurdamente, né? Principalmente a FIP, ela não é específica de carros, né? Ontem eu escutei na televisão, o preço do chocolate subiu de acordo com a FIP. O car hunter, ele também é o profissional que sabe identificar tabelas específicas para carro e precificar o carro, te ajudar a pagar o valor real do carro, né? E comprar, isso não tem preço para mim. Já que eu senti a dor de comprar um carro errado. Você comprar sabendo que eu estou comprando. Então, o car hunter, ele te ajuda a precificar. Olha, você está comprando esse carro, você está pagando tanto. Só que daqui, mais ou menos, dependendo do seu uso, 6 meses, você precisa trocar de pneu. Você está comprando esse carro, só que já está na hora da troca do óleo. Você já tem que levar isso em consideração, porque está na hora de você trocar o óleo. Olha, essa pessoa trocou a correia dentada há 2 meses pelo histórico, então isso é um custo que você não vai ter agora. O mais legal, isso eu ensino muito nos meus cursos, o car hunter, ele ser um profissional que ele vai ajudar a pessoa a precificar e provisionar os custos em curto e médio prazo para o seu cliente, né? Isso é muito importante. E você acha que o brasileiro sabe cuidar de carro? Aí a gente volta para aquele ponto, né? Gostar de carro é diferente de cuidar. Todos esses anos aí trabalhando com avaliações, eu vi de tudo. Tem gente que fala que cuida e acha que cuida, mas não cuida. Tem gente que fala assim no telefone, não, meu carro é impecável, eu cuido muito do carro. Aí você chega lá, a pessoa não troca o óleo faz 2 anos. O carro está um nojo de sujeira. Aí você pensa, o que será que é cuidar para ele? Cuidar para esse cara é desviar de um buraco, é isso. Aí outro, você chega lá, o cara fala, eu cuido do carro. Ele troca de óleo a cada 6 meses, tem pneu com nitrogênio, o cara faz vitrificação todo ano. Aí tem uns caras malucos também, né? Você coloca só, aí em vez de tratar o radiador como se deve, vai lá, coloca água mineral no carro. Aí tudo que ele vê na internet, ele sai colocando. E né? Hoje o que tem de coisa de mito de na internet é brincadeira, né? Você tem... É muito complicado isso. Não tem jeito. Você tem que ir lá ver o carro. Você conversa com o anúncio, o anunciante, ele te fala uma coisa, quando você chega lá, não é nada daquilo que ele falou. Tem gente que acha que o carro... Eu já visitei muitos carros assim. Meu carro é ótimo, eu trabalho próximo. Um dia eu fui visitar um carro com uma baixa quilometragem. O carro estava com uma mecânica que você via que era judiada, a parte interna judiada, pneu judiado, a quilometragem baixa. Aí a moça falou para mim, você está vendo aquele prédio ali? Eu trabalho ali. Aí você vê, é o uso mais severo que você pode ter, né? O carro que o motor não esquenta, ele já para, né? Sim. Então ele roda muito pouco, mas ele roda mal, né? Vamos colocar assim, porque ele não consegue nem esquentar o veículo, não tem uma rodagem. Né? Olha. Então, assim, você tem que avaliar o carro. O carro é uma avaliação, e uma avaliação técnica por profissional. Tem gente que acha que põe lá na IA, né? O que olhar? Eu olhei o pneu, olhei não sei o quê, aí viu o pneu só do lado de fora. E quando você vê, o cara tinha bolha pro lado de fora, colocou bolha pro lado de dentro.
Nossa. Ou desgaste irregular Brincadeira. pro lado de dentro, né? Isso falando só de pneu, fora da parte mecânica, o que as pessoas fazem. Então, um profissional é bem importante. Tinha bastante recursos para você avaliar carro antes, né? Mas só não tinha nada, não tinha um Car Hunter antes para você contratar esse tipo de serviço. Então você vê muito por YouTube, por avaliação do Google, de usuário e tal. Mas é uma avaliação muito específica, né, Nélio? Então, o que eu vejo. Vai avaliar aquele veículo. O que eu vejo de benefício é assim, igual quando surgiu essas empresas de laudo, né, de tudo, de coisa, foi uma fase, né? Então, principalmente a gente que é reparador, a gente não tinha aquela exatidão, era mais só põe para fora e vamos. Isso. Então, aí eles vindo com laudo, esse negócio de cautelar, não passou no laudo. As oficinas se modernizaram, os produtos melhoraram. Veio com a solda ponta, com várias coisas para... detalhe. Beleza, aí passou uma régua. Aí, Brasil que é Brasil, né? Já começou... o laudo aqui, meu amigo faz. Aí, eu tenho um laudo para vender. Arranjado, né? Então, o Car Hunter já é o segundo estágio, que eu acho que aí sim é uma coisa mais específica. Ele vai olhar o carro de cabo a rabo, ele não vai só olhar um papel. Né, no curso, a metodologia dela que ela conseguiu montar é impressionante, de tanto itens que tem e dos procedimentos, que ela olha tudo e com os detalhes. E isso fez as oficinas também melhorarem, né? Assim, a qualidade. Então, tipo assim, eu acho que veio contribuir esse nosso mercado aí. E as pessoas... até hoje, as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo e as pessoas, nem sabia que tinha isso. Né? Uma coisa que a gente tem que ajudar a divulgar mesmo, porque é importantíssimo. Está mudando o nosso mercado. Entendeu? É verdade. As coisas estão ficando mais profissionais. Exato. Quando eu comecei a trabalhar com isso, há 10 anos atrás, a gente está falando de funilaria, dessas coisas, que não passa em laudo e tal. Isso é para valor de mercado, porque um carro com uma reparação, ele vai ter um valor de mercado. Um carro sem reparação vai ter outra, não tem jeito. E aí vai ter que ser feita uma avaliação. Foi uma reparação bem feita? Foi uma reparação mal feita? Então, isso tudo interfere... Uma grande reparação, exatamente. Né? Agora, o grande ponto que as pessoas precisam considerar que, além de tudo isso, existem os adulteradores. Então, quando eu comecei a avaliar carro há 10 anos atrás, você olhava para um chassi, você não tinha dúvida que ele era adulterado. O cara ia lá, raspava e você via o chassi todo raspado. Hoje, você tem que usar lupa, aparelho para ver se tem massa lá em cima, olhar por cima, por baixo, espelho. Você tem que fazer, o Neilo sabe, nos cursos eu falo, um processo de investigação para você ter certeza se aquele carro não é um clone, por exemplo. Depois que você tem certeza que aquele carro não é um clone, aí ok, você ir ver lá se tem diferença de cor, massa, pintura, capotou, ralou, se a mecânica tá boa, se não tá boa, porque de nada adianta eu comprar um carro com laudo aprovado, como as pessoas falam, numa loja linda que me dá aguinha, café, tal. E aí daqui a pouco o carro é um clone. Eu tô presa por interceptação, né? Até provar, né? Até eu provar que eu caí nesse golpe também é um baita problema. Existe uma matéria da Quatro Rodas que diz que no Brasil, em alguns estados do Brasil, a cada 2 minutos, um carro roubado é clonado. É demais. Então, carro Muita roubado coisa, né? não é mais como antigamente que ia para desmanche e vender peça. Hoje tem vários controles de peças, né, do Detran, tal, tem uma numeração. Hoje muitos dos carros roubados eles vão ser mexidos e ser vendidos novamente, né? Então, esse profissional ele vai te ajudar também a não cair num golpe. Estou falando do pior golpe, mas existem muitos outros golpes também no mercado, né? Até o carro maquiado que a gente fala, né? A gente abordou uns tempos atrás sobre carros de enchente. A gente está numa região que tem bastante enchente, né? Então, eu lembro que o pátio de uma montadora aqui ficou coberto. E esses carros, houveram boatos que esses carros voltaram para a rua. Boatos, esses carros foram para a rua. Foram, você acha que vai perder? É que a gente não pode... Assim, eu não vi, não posso afirmar e não vou falar jamais aqui a montadora. Mas, assim, esses carros voltaram para a rua. E aí? Como é que eles voltaram para a rua? Como é que eu vou saber se esse meu carro é de enchente? Nem só os daqui. Eu vi algumas reportagens na época que Porto Alegre teve o problema com as enchentes, que mandar para cá os carros era a melhor opção, porque aqui é o maior mercado de carros.
o mercado mais aquecido do Brasil, então, que seria muito mais fácil os carros serem vendidos aqui. Então, também é um outro ponto, que são feitas maquiagens impecáveis. Eu posso comprar um carro de enchente se eu quiser? Posso, eu posso comprar qualquer carro. Desde que eu saiba que eu pague o valor. Uma característica de carro de enchente, que você pega assim, que ó, esse carro entrou numa enchente. Dá para você perceber, você sendo leigo não, mas um car hunter, o que ele observa? Dá para perceber. Então, vamos lá. Hoje, que nem a gente falou, né? O Lendor falou, a oficina se especializou por causa do laudo, a funilaria se especializou, o adulterador se especializou por conta do laudo, o detail também se especializou por conta da enchente. Hoje, não sei se vocês já devem ter visto, um carro de enchente, quando chega no detail, tira carpete, tira banco, tira tudo para fazer a lavagem mesmo, com VAP, né? Faz aquela lavagem, troca carpete, se precisar, troca tapeçaria, porque antes as pessoas falavam assim, carro de enchente é tranquilo, você abre o carro e vê se tem cheiro de mofo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, existiam essas dicas na internet. Carro de enchente, você vai ver que o carpete tem mofo, que o cheiro do carro tem mofo. Hoje não tem mais isso. Hoje você precisa fazer uma inspeção detalhada. E aí vai depender. Se o carro ficou um tempo submerso, que nem o caso de Porto Alegre, que nem o caso que teve aqui, a própria pintura é manchada. E depois mesmo tem que ser um detail muito bom mesmo para sair. Muitas vezes nem o polimento tira, né? Nem o polimento tira, porque ficou mesmo... principalmente os carros... Eu cheguei a ver alguns carros de Porto Alegre e eles ficaram mesmo com uma mancha, mas não é uma mancha que um leigo vai maldar, vamos dizer assim. Parece uma coisa normal de um carro de usado. Uso, né? Ficou no tempo. Exato. Enfim. A gente tem que olhar onde as pessoas não vão olhar. A gente vai... E aí, não é um ponto, eu sempre falo isso nos cursos, é um processo de investigação. Cada coisa que você encontra no carro é uma peça do quebra-cabeça. No final, você vai montar esse desenho. Então, vamos supor, olha, vi que a pintura do carro está manchada. Não fecha o diagnóstico, é uma peça do meu quebra-cabeça. A hora que eu fui ver a parte inferior do carro, que eu tenho que deitar debaixo do carro para ver o carro, ou ver o carro num elevador. Que eu preciso ver estrutura, eu preciso ver mecânica, eu preciso ver tudo. E mecânica não é só na frente, né? Eu preciso ver parte de escapamento, tudo. Suspensão. Lá nem sempre é tudo muito bem lavado. Aí ali embaixo eu consigo encontrar alguns indícios de barro, folha, muita coisa assim. E aí o cofre do motor. Eu falo que o cofre do motor, ele é o delator. Ele é o delator de enchente, ele é o delator de uma quilometragem adulterada, ele é o delator de muita coisa. Eu posso ir lá e mexer numa quilometragem e trocar estofado, trocar tudo dentro do carro, mas a mecânica vai me dizer que aquela quilometragem não é baixa daquele jeito. Sim. A gente vai ver que aquela mecânica é uma mecânica de um carro mais usado. E a mecânica, e não só a mecânica, o cofre do motor, ele vai mostrar para a gente que aquele carro é um carro de enchente. Dentro das estruturas, o cara não vai lavar dentro da longarina. Dentro da longarina, a gente consegue ver algumas coisas. Às vezes, no radiador, eu falo, a gente vê aquela sujeira de fundo de rio, né, que fica ali no radiador. Como eu falei, então, dentro das longarinas. Na parte médio para baixo porque ele vai lavar o motor ali em cima, com o pincelzinho dele. Mas para baixo, você vai encontrar os indícios. Aquela manta na parede corta-fogo, pensando em falar dela agora. Ela denuncia muito. Ou tira em carro que a gente sabe que tem, ou coloca e você vê que ela está muito nova. E seguradora não paga ela, você sabe, Exato. Né? Porque na hora é recente a enchente. Então, assim, tá molhada, mas não tá deteriorada. É com o tempo que ela vai deteriorar. Exato. Depois que seca, que vai pegando o calor do motor, ela vai inchando ali. Vai. E a seguradora não vai pagar dano... Ou você malda quando você vê sem, né? Ou por que tirou? Sim.
Agora, o porta-malas, alguns details também esquece do porta-malas. Eu já vi carros impecáveis, aí quando você levanta o step, tá cheio d'água, tá com mofo. Eu tenho até no meu Instagram a parte de baixo do pneu cheio de mofo, água e tal. E aí, o carro ele tem que casar com a história. Você está vendo lá barro no motor, isso é indício de alagamento? Poxa, a pessoa pode ter ido para o sítio também, não, né? Não pode, você tem que ir vendo tudo. Eu vi esses sinais, a pintura manchada, vi barro lá na longarina, o step, macaco em ferrugem, as pessoas esquecem de abrir o macaco. Por que a pessoa vai abrir o macaco? E aí fica molhado em ferrugem. Você vai vendo sinais. Aí você entra dentro do carro, o carro tem 40 mil quilômetros rodados, tapete zerado, novo, putz. Pelo menos ali na parte do motorista, você já começa a ter umas marquinhas, perto de onde seu pé fica, você começa a ter umas marcas. Aí você vê tudo muito novo, também 40 mil quilômetros, já dá para você ter umas marquinhas de uso. Então você tem que ir casando, olha, esse carro está novo demais aqui dentro, vendo a história. Eu brinco também o seguinte, carro a gente usa, carro é um bem de alto valor, eu não compro um carro para falar assim, eu preciso de um enfeite aqui na minha garagem. Semana que vem eu compro outro, né? Eu não gostei da cor, vou trocar. Raríssimas exceções de carros antigos. Exato, exceções. Quando a quilometragem é baixa demais, eu sempre penso sempre no pior. E depois o carro me conta que ele é bom. Mas quando a quilometragem é baixa demais, eu sempre penso, é possível que ele tenha ficado por um período parado. Um período numa reparação, um período por conta de uma enchente. Eu sempre penso assim. E o carro parado é prejuízo, né? Exato. Porque ele vai se deteriorando tanto quanto um carro rodando até mais. Né? Exatamente. Então, se ele tem a quilometragem baixa demais, claro, aí sempre quando eu falo isso, alguém vem e comenta, mas eu tenho um carro que eu trabalho perto. Sim, existem situações. Por isso que eu chamo, que eu sempre falo, tem até camisetas com isso. O Car Hunter, ele é um investigador. O carro vai te dar indícios, o carro vai te falar, olha, isso eu te falo de uma avaliação que nós fazemos, que é em torno de 3 horas e meia, 4 horas num carro, não é um laudo de 20 minutos, que eu tiro foto dos indicadores, dos marcadores. Depois que eu passei esse tempo vendo o carro, aí o carro me falou, sim, eu sou de um dono bem cuidadoso. Olha, essa história que o dono está te contando. Batia, não né? É. Realmente as informações. Né? Depois, no final desse processo de investigação, aí o carro te fala, sim, eu realmente sou de um dono cuidadoso. Não, essa história que o cara está contando não é bem assim. Eu já passei em outras mãos. Só usa o carro para ir para a escola, levar as crianças na escola. Carro de mulher. Exatamente. Que nem o meu que eu comprei, foi assim, carro de mulher. Esse de levar as crianças na história, eu tenho uma história, posso contar? Pode contar. Eu ia pedir para contar. Todas possíveis. Vocês me brecam aí porque eu falo demais. Conta. Uma vez uma pessoa foi me contratar para ir avaliar um carro em Búzios. Búzios não é tão simples assim para eu ir, né? Região litorânea. Exato. É longe, né, pra gente. Também, 10 horas é daqui de carro. Custo para ele e tal. Então, assim, eu nunca gosto de pesquisar o carro antes da avaliação. Eu gosto de avaliar o carro e depois fazer todas as pesquisas de documentação e de tudo. Por conta que eu já entendi a história do carro, ele já conversou comigo, nós já nos entendemos, e aí eu gosto de pesquisar ele sabendo a história dele. Faz parte da minha metodologia. Como era longe, eu falei para ele, então faz o seguinte, vê se você consegue com o vendedor a placa para a gente fazer as pesquisas do carro, porque já pensou a gente chegar lá e aí vai pesquisar o carro tem problemas e tal. E aí quando a gente pesquisa tudo, carro, proprietário, porque às vezes o proprietário tem esse outro ponto que o Car Hunter te ajuda, você perguntou do Car Hunter, só vai aparecendo. Tem pessoas que têm problemas judiciais e eles correm para se desfazer dos bens para não ter perda. E aí a pessoa não podia vender aquele carro, você compra, depois o carro estava já linkado a algum processo, você tem um prejuízo. Então eu comecei a pesquisar o carro, tudo certo. Era uma Volvo C30, se eu não me engano. Acho que sim. Tem um tempinho. Pesquisei o carro, tudo ok. Fui pesquisar o proprietário. Aí eu vi que o proprietário tinha 2 empresas no nome dele. Então, quando as pessoas é um empresário, eu sempre acendo um alerta, porque quando a pessoa tem empresa, os bens no nome dele pode ter algum ponto. Tem empresa, geralmente tem problema.
A gente que teve já sabe, processo trabalhista. Exatamente. Comecei a pesquisar o cara. Aí no LinkedIn dele. Olha como eu falo que é um processo de investigação mesmo. Coloquei o nome dele no Google e apareceu lá o LinkedIn dele. Fui olhar o LinkedIn. No LinkedIn eu vi que ele tinha 2 empresas. Entrei na primeira empresa, no perfil da primeira empresa, uma empresa de TI, pesquisei CNPJ, tudo certo. Entrei no perfil da segunda empresa, uma empresa de drift. Aí eu falei, opa, vamos checar a empresa de drift. Fui no Instagram. Era o carro que só usava para levar as crianças na escola. Morava num condomínio fechado em Búzios e a mulher levava os carros, Até imaginando o final da história. As crianças no centro de Búzios. Búzios é pequeno, Sim. né? Então o carro tinha uma quilometragem baixa. Não era um carro novo. Era um carro, acho que 2008, 10, com 60 mil quilômetros. Só de eu ver esses 60 mil quilômetros, eu já não iria até Búzios. Né? Sim. Já não iria até Búzios, porque para mim não existe isso. Câmbio automático, você lembra? Sim. Power Shift. Exato. Entrei no Instagram da empresa de drift. Esse carro tá lá, óbvio, a né? primeira foto que tinha era... Vários vídeos do carro lá. Aí eu falei pro cara, olha... Realmente, o caminho da escola, ele é meio radical, porque ele vai... A mulher vai fazendo drift. Ele vai girando aqui. Eu não sei se esse carro é tão impecável como Você chegou aí lá? Não, aí não fui, porque eu fiz essas pesquisas. Você fez essa prévia né? devido à distância, já né? para não ir. Aí eu falei pro cara, ó, a documentação do carro é impecável, do comprador também, mas o caminho da escola é um pouco radical. Você quer comprar para drift ou você quer comprar para usar, né? Depende. Aí fica a seu critério que não é esse carro tão impecável, não deve ser, né? Eu posso ir lá ver. Mas me parece que ele não deve ser esse carro tão impecável quanto você tá imaginando, né? É uma brincadeira, né? Mas o pior é essa maquiagem que é feita, né? Exato. Hoje em dia você tem scanner, você coloca o scanner lá na hora, já te dá a quilometragem real do carro. Exato. Você não, primeiro que já é um crime, né? Você voltar a quilometragem do carro. Antigamente, com o analógico, né? Quilometragem analógica, você ia lá em qualquer lugar, o cara voltava na mão ali. E não existia scanner, você não tinha como colocar num carro carburado. Mas hoje tem técnicas e tecnologias diferentes que te impedem de fazer isso. Mesmo assim, ainda existe muito isso, né? E assim, tem carro, a grande maioria, viu? A gente não precisa nem do scanner. Tem hora que você bate o olho no carro, você fala, óbvio que esse carro não tem essa 40 mil quilômetros, volante descascando. Tipo isso, né? Aí o cara fala, tem o ácido úrico. Ah, tá bom. Aí você vai olhar a mecânica. Putz, o motor já foi aberto. Você vê que não tem aquela quilometragem que o cara tá falando. Tem gente que não tira a etiquetinha do óleo e adultera a quilometragem. Ele trocou o óleo com 80 mil quilômetros, ele colocou lá 60 para ele vender, sabe? Não... Loucura, né? Tem gente que deixa. Aí esquece um papelzinho no carro. A revisão que o cara fez com 120 mil quilômetros, vai ver o carro está com 60. Uma vez eu fui avaliar uma Land Rover 2008, acho que era uma Freelander. E aí é assim, 90 mil quilômetros. Aí eu falo, putz, né? Antes de você ir, você já fala, esse carro não tem 90 mil quilômetros. Quando eu cheguei lá, o carro, dentro, ele era impecável. Mas você via que aquela tapeçaria tinha acabado de fazer e não tinha sido muito bem feita. Você fala, não é possível que a Land Rover está usando esse tipo de couro na porta do carro, sabe? Se eu for para comprar uma Land Rover com esse couro aqui, essa napa que colocaram aqui... Corino, né? Aquela coisa bem aí você vagabunda. fala, pô, a Land Rover já foi melhor. Em 2008 a Land Rover era assim, não é possível. Aí você olha o carro Nessa época todo. A Land Rover ainda era... Não é? Tinha excelência na fabricação, né? Exato. Depois que a Tata comprou, deu uma descambada aí na qualidade, mas ainda era um bom carro, né? Era, e assim, esse daí que eu fui ver era terrível, a tapeçaria não era bem colocada. Você estava vendo que aquilo era, e o cara estava todo feliz falando para mim, não, é um achado, 90 mil quilômetros nesse ano, era de uma senhora. Eu falei, mas eu nunca vi senhora com esse carro desse tamanho. Empolgado, né? Então, como é que você lida com a empolgação da pessoa? A pessoa viu um carro, eu sou assim, eu vejo um carro, quero comprar, eu começo a sonhar com o carro. Não, esse carro, tal. E sonhar de modo cego. Muitas vezes você sonha de modo cego, você não vê os contras daquilo. Minha esposa é mais racional. Ela fala, peraí, esse carro. Eu fui comprar um carro agora, estava vendo um outro veículo. Falei assim, mas será? Você está vendo esse carro aqui que ele
mesmo preço desse que você vai comprar, só que ano mais velho, uns 3, 4 anos mais velho, pô, compensa. Exato. Pô, questão de manutenção, tal. Ela me traz para a realidade. E como é que o Car Hunter administra isso? Tira esse meio que esse sonho, né, da frente do cliente. Você sabe que isso é uma das coisas que eu até abordo no meu curso. Porque o Car Hunter, ele é o cara apaixonado por carro. Aí é exatamente isso que eu falo. Tem que cair por terra a paixão. Porque a gente tem que agir total com razão naquele momento. Porque se você não agir com razão, você não consegue ter aflorado o senso de investigação. E eu acho que é se aprimorando com técnicas, ou seja, estudando muito, que a razão vem. E aí você fica com razão até demais. Eu tenho a sensação de que todo carro que eu chego para ver, meu marido que brinca comigo, eu ando no trânsito assim, nossa, mas que reparação mal feita, né? Nossa, mas que carro mal pintado. Nossa, mas esse aqui tá torto, a placa tá torta, a porta tá torta. Será que a pessoa não vê que essa porta tá torta? Você começa a ficar olhando para todos os carros assim. Acho que a técnica te traz a razão. E aí o outro ponto da razão. Quando eu comecei nessa área, que eu falava assim para as pessoas, nossa, mas esse carro 2008 com 90 mil quilômetros, não, esse carro as pessoas compram para viajar, um carro de família, não é possível que esse carro vai ter 90 mil quilômetros. Aí as pessoas ficavam bravas comigo, eu perdia cliente por conta disso. Não, mas o cara me falou essa história, esse carro tem... A pessoa já achava que eu mesmo não estava querendo ir oferecer o trabalho para ela. Ela ficava brava comigo. Depois de um tempo eu falei, beleza, vou lá ver. Quando a pessoa me passava, e aí eu ia ver, eu era contratada para ir lá ver. Porque realmente, em algumas situações, eu tomava na cara. O carro falava assim para mim, sim, eu sou esse carro dessa idade com essa quilometragem. Isso é um achado. Era minoria? Era, mas aconteceu algumas vezes do carro me mostrar, falar, ó, tá vendo? Eu existo também. Né? Só que aí o cara quer valores, né? Surreais, geralmente acima da FIP, né? É, muito acima. Então, pode acontecer. Não estou dizendo que não é, mas ele é raro. Aí tem esse ponto. Eu parei de falar isso. Então, eu ia lá. Eu estava vendo que aquela Volvo 2008 não tinha 60 mil quilômetros. Aquela Land Rover 2010, uma era 2010, outra era 2008. Não tinha 90 mil quilômetros. E aí eu encontrei um envelope debaixo do banco com notas de revisão na Land Rover. Ela fez a última revisão com 120 mil quilômetros em 2012. De volta para o primeiro dono. De volta para o futuro, né? Nossa. Eu falei pro cara, olha, só de ver a porta, quando eu abri, que eu vi aquele couro de porta, eu já vi que o carro era maquiado. Mas agora eu tenho aqui a prova que o carro fez a última revisão com 120 mil quilômetros. O cara deu aquela garibada para tentar vender. E loja bonita, loja importante, que não precisava. Isso era em loja? Isso era em loja. Não sim. era direto com o vendedor? Não, sim, não era loja. com o nosso proprietário. Olha, loja. É que tem lojas e lojas, né? Tem você não lojas tem, e lojas, exato. Você não tem como colocar todas no balaio e falar que todas não prestam, que todas prestam. Exato. Ainda mais com esse mercado de cautelar. Como tudo, né? como tudo. Esse mercado de cautelar agora que você tem as empresas sérias, mas você tem as empresas que vendem laudo. E olha, eu vou te falar que não é nem lojas e lojas. Eu visitei por muitos anos avaliando carro. Eu já cheguei a visitar muitos carros de uma mesma loja. E encontrei carros impecáveis e carros que eu falei, meu Deus do céu, numa mesma loja. Carro tem que ser avaliado, independente do local de compra. Já vi carro bom e ruim em concessionária, carro bom e ruim em loja, carro bom e ruim em leilão, carro bom e ruim em vendedor particular. Tem senhorzinho fofinho que vende carro todo maquiado também. E aí a gente pensa, nossa, imagina quem que vê esse cara não vê senhorzinho... coração, né? Vê o ursinho panda lá em cima, já fala, né? Eu lembro que fazia a lavagem para uma... Na verdade, renovação de frota de uma locadora, numa oficina que eu trabalhei. A gente fazia lavagem, polimento, alguma manutenção leve, até valor. E eu lembro que uma vez chegava, assim, a renovação de frota, o carro chegava cansado lá, né? Sim. Só que uma vez chegou um carro lá com 20 e poucos mil quilômetros, carro de 2 anos de uma frota, é baixo, né? Sim. O carro cheiroso, cara. A única coisa que a gente precisou fazer, até que falou, cara, o que a gente vai fazer aqui? A única coisa é fazer uma lavagem externa e uma aspiração. Sim. Tinha carro lá que tinha que tirar os bancos, fazer realmente uma higienização, que estava muito ruim.
Eu falei, um carro desse vai para a loja, que era uma locadora que tem loja, vai para a loja, um carro desse talvez não chega nem no pátio da loja, porque é vendido antes. Mas a grande maioria eram carros mais cansados, né? Igual você falou, é o mesmo uso, é a mesma aplicação, porém tem o usuário, nesse caso não o dono, né? O usuário. E geralmente o carro de firma é o mais castigado, né? O carro de firma o pessoal não cuida. Então, eu tinha essa impressão também. E aí a prática também me ensinou que nem sempre é assim. Porque hoje você tem carros de frota que são usados por muitas pessoas e você tem carros de frota que é do diretor de empresa. E o cara tem o perfil de ser uma pessoa cuidadosa com o carro e o carro é de frota e é um bom carro. E até por ser, né, um negócio, né? A própria locadora estão investindo mais pesado nisso, né? Com Exato. manutenção em lugares melhores, exigindo uma qualidade melhor, porque sabe que vai revender e comprar outro, né? Que a cada tantos anos ele tem que renovar a frota. Exato. Né? Eu acho que as locadoras estão vendo que a manutenção, principalmente a preventiva, é importante para ela mesmo, pelo valor de revenda, para o bem durar mais tempo. Então, os carros estão sendo mais cuidados. Claro, tem esse ponto que você falou. Tem que avaliar e ver o que você quer, né? Sim. No caso dessa empresa que hoje você está à frente, carros de aplicativo. Sim. Carros de aplicativo não tem só o uso do usuário, tem do motorista, tem o uso do usuário. Exato. Né? Então do cliente dele, né? Você tem que lidar com essas duas situações, né? Em um mesmo produto. Então, muitas das vezes, um motorista é extremamente cuidadoso, mas o cara vai lá pegar uma pessoa na balada, a balada vai lá ou a pessoa vai lá e depois da balada vomita dentro do carro da pessoa. Exato. Ou entra com pet, ou entra com roupa suja. Cara, pode acontecer. Essa semana até o cara deixou o carro antes do carnaval. Eu falei, pô, deixa depois, você é Uber. Falei, Deus me livre, eu já trabalhei em carnaval. Que entra de que essa purpurina não sai, eu fico 6 meses pra tirar tudo os brilhos dentro do carro. O cara falei, nossa, tem razão, tem razão. Pegou muito carro com purpurina lá, Aline, pra tirar. Olha, eu não cheguei a ver a purpurina, mas eu vou olhar com mais. Olha, pode olhar. Que é terrível, olha. Pior que é mesmo, não sai, né? Eu sei de trabalho que minha filha faz. Banco de cor é mais fácil. Agora, banco de tecido, às vezes vem com aquelas maquetes bonitinhas, ou desenho que era cola com purpurina em cima, com glitter. Cara, aquilo pra tirar do carro é terrível. É verdade. O vestido de madrinha, né? Que às vezes é com brilho. Com Nossa, cara, é terrível, terrível. Cada coisa, né? Por isso que essa parte do Car Hunter, você voltando assim, é tão importante, né? Às vezes a pessoa quer ali, ficar ali querendo manjar ou querer perder tempo, né? Ficar ali, tal, tudo, ele não vê o custo-benefício que é, ó. Passa aqui para um Car Hunter, ele vai te dar ali 2, 3 carros, a melhor opção. Acho que é isso. É verdade. Filtrar, né? Esse custo-benefício não tem nem o que falar. É verdade. E só aproveitando ali, né? Até a quantidade de gente que você já jogou pro mercado, né? Eu sou prova disso, que eu conheço muitos, eu fiz amizades lá também, né? Pessoal de Brasília, de Goiás, né? Brasil todo, tinha um professor de capoeira que foi lá comigo, até hoje eu converso com ele, ele tá verdade. desenrolando. Gente do Brasil ele todo, tá falando, né? Nossa, ali, o Santa Catarina, né? O Bosca lá branco, o Chitão. Então, assim, tem muitos, né? Você jogou muitos pro mercado. E essa parte de cursos, né? Você tem projeto aí? O que tá vindo aí? Tem alguma coisa já pensada para esse ano? Até para as pessoas... e falar a verdade, hein? Quebrem barreiras. Não existe barreiras. Você não precisa ser funileiro, você não precisa conhecer. Temos o caso da biomédica aqui. Fora outros casos lá que ela pega lá que ela pode falar mais. Mas conta aí. Eu quero focar bastante nesse curso online. Eu gostava bastante dos cursos principais, presenciais. O Neylor até me ajudava com várias peças, de tipos de pintura para as pessoas aprenderem e tal. Até hoje está lá na minha casa. Mas eu quero focar mais nos cursos online por conta de agenda mesmo, né? O curso presencial, ele demanda um tempo, uma estrutura. E eu não gosto de fazer aqueles cursos que você põe a pessoa dentro da sala de aula e a pessoa fica sentada e eu falando, né? Lá, né? Os cursos que eu fiz presencial foi dentro de uma oficina. A Portimo sempre me chama lá para voltar para fazer lá. O Daniel da Seco também falou comigo recentemente. As portas abertas nós temos. Eu gosto de fazer os cursos dentro de uma oficina e a pessoa está ali com a mão na massa.
né? Mas você fechar uma oficina no final de semana para você é uma estrutura que hoje eu me conciliando eu não estou conseguindo. Então eu tenho focado bastante, reestruturei o curso online agora no final do ano para que as pessoas... E o curso online, ele tem muito conteúdo, porque eu faço aulas práticas também. Eu coloco um carro lá, que eu filmo fazendo a avaliação, eu gravo avaliações que eu fiz, então dá para a pessoa ter, com certeza, uma boa noção. Que nem você falou, não precisa a pessoa entender de carros. Eu sempre falo que meu curso é do zero à boa compra. Então, ela pode sair de uma profissão totalmente diferente como a minha e conseguir. O curso online tem... Eu acho que tem mais de 100 aulas gravadas. Nossa. É um curso bem grande. Legal. O próprio Instagram delas, né? Quem tem curiosidade pode entrar lá que você vai ver várias dicas que ela dá, que já é uma coisa. Se ela trabalhou isso com curso online, então não tem nem o que falar. E eu vejo isso como oportunidade de negócio, né? De empreendedorismo. Sim. Num país que cada vez mais você tem dificuldades em ser um CLT. Exato. Que infelizmente a gente não vai se aposentar. Exato. Né? A não ser que mude drasticamente a legislação, que eu acho que não vai mudar, porque é cômodo, né? A gente vê rombo INSS aí e tantas outras instituições, mas hoje você tem cada vez mais a debandada do CLT pro empreendedorismo. E você tem uma área em que o brasileiro é apaixonado, Exato. que é a área de automotiva. E é um serviço agregado, né? Sim, ele consegue, desculpa te cortar, ele consegue empreender com baixo custo. A gente não precisa, o Car Hunter, ele não precisa ter uma estrutura de oficina, ele precisa ter parceiros. Parceria com oficinas, parceria com outros profissionais que pode ajudá-lo. A quantidade de equipamentos que ele tem que comprar é um valor agregado muito pequeno. É uma mochila, a empresa dele. O que vem nessa mochila? Olha, os principais equipamentos que eu falo, os que são para começar, é um medidor de camada de tintas e uma lanterna de cores. Medidor de micra, né? Que eles falam. Isso para começar. Depois você tem scanner, você tem vários outros equipamentos que te ajudam com a parte mecânica, desde equipamento para ver a saúde do óleo lá, a porcentagem de vida útil do óleo que já tem, que a gente usa, até medida de pastilha de freio, para a pessoa ter uma previsibilidade do que ela vai gastar. Ver medidas de pneu. Você tem equipamentos diversos hoje em dia para você avaliar um carro. Mas eu falo, para começar, é um medidor e uma lanterna. Não precisa começar com tudo. À medida que você vai tendo lucro, e você consegue também começar aos poucos. Muitos dos meus alunos começaram, como eu falei, tem aluna minha que trabalha comigo lá na empresa e oferece o serviço de Car Hunter, porque as pessoas trabalham por turnos. Então, a pessoa começa trabalhando numa hora extra, num final de semana. Você pode trabalhar de final de semana, as lojas, tudo abre de final de semana. Então, você pode ir começando, à medida que o negócio vai crescendo, você consegue tomar a decisão qual o momento que é o melhor para largar o CLT ou mudar o trabalho e tal. Sim, e isso gera oportunidade de negócio para outros parceiros, né? Você pega esse veículo, você leva ele numa oficina mecânica. Exato. Especializada. Olha, faz uma revisão. O que precisa ser feito aqui? Exatamente. Só que antes disso, se você começa a levar um número X para essa oficina, você chega pro gestor, pro gerente e fala assim, olha, se eu trouxer carros para você aqui, para você fazer manutenção, revisão, a gente pode negociar uma porcentagem? Exato. Porque você está gerando oportunidade de negócio. Isso não é de maneira alguma ilegal. Ou então você tá dá um elevador para você trabalhar. Ó, sempre que eu precisar, posso trazer o carro aqui para eu subir o carro, sem que você tenha que ter aquela estrutura. Sim. São parcerias. É uma empresa que você começa sem você precisar ter Você não precisa ter um local, uma grande estrutura, um grande custo. Sim. Não precisa fazer empréstimo para você começar. Dá para você comprar no cartão de crédito lá os seus aparelhos e começar a trabalhar. E não é um material de alto custo, né? Não. Medidor de micra hoje, não tô por fora disso. Tem de R$50 a R$2.000. Aí você decide qual você quer. Começa com o baratinho, né? E vai melhorando. É verdade. Você vê, é algo que dá para se começar a fazer com baixo custo, né? E até para conhecimento pessoal, assim, se a pessoa, mesmo que não quer agora, né? Mas para ela fazendo esse curso, assim, aprendendo coisas assim, ela fica mais difícil de alguém enganar ela ou até ela mesma se policiar, que às vezes, igual a Aline comentou, eu cuido bem do carro, mas cuida mesmo? Exato. Ela aprende que, quero uma nota fiscal disso, vou guardar a notinha da peça que eu troquei. Então, é umas coisas, uns detalhezinhos que
parece que não, mas na hora que vai revender o carro, isso aí valoriza e muito, né? Exatamente. Não adianta falar de boca que fazia ou comprou e fez isso, né? É verdade. O brasileiro não tem essa cultura de fazer manutenção, né? Não Só quando o carro dá problema Mas que gosta. acha que tem. Exato. Isso que eu acho engraçado. Não, eu cuido do meu carro. Tá, você faz manutenção? Faço. Aonde diz que você faz? Qual oficina? Faço em tal oficina. Aí eu ligava lá. Qual é o fulano, ó, carro, placa tal, você tem aí nota de manutenção? Né? Esse carro veio aqui há 3 anos Nunca atrás. nem vi, né? Trocar. E olha, a pessoa não sabe, ó, 10 mil, 6 meses. Aí vai ver, não, mas não deu 10 mil ainda, mas já deu 1 ano e meio que você tá Na com óleo. pandemia aconteceu muito isso, né? Não, eu não cheguei em 10 mil ainda. Tá, mas faz 3 anos que você não trocou óleo. O óleo virou uma pasta lá dentro, né? Um amendocrem ali. Mas Não, precisa trocar. você ia trocar o óleo, quase tinha que tirar com uma pá o óleo, né? De tão cheio de borra que ele tinha. Exato. Acontece muito isso, gente, mas isso é algo que o brasileiro sempre, né, eu falo o brasileiro médio aí, o usuário do veículo, ele sempre reclama muito de marcas, né? A marca X não presta, a Y não presta, essa aqui presta. Só que muitas das vezes aquela marca X e Y, você não tinha mão de obra especializada quando elas vieram para o Brasil. Sim. Era uma marca muito tecnológica, que tinha muita tecnologia embarcada. Aí você levava no Zé da Esquina. O Zé da Esquina não tinha aparelho para fazer. É verdade. Não tinha um scanner. Ele não sequer sabia o que era eletrônica embarcada. É verdade. Porque ele arrumava um veículo até então ali carburado ou de injeção simples. Não tinha um carro desse. Exato. Aí começou a queimar essas marcas. E hoje algumas delas até se reestruturaram, se juntaram a grandes grupos e estão extremamente confiáveis, não vou citar nomes aqui. Mas já deu para entender quem está falando. Sim, né? Mas são Sim. extremamente confiáveis, até pelo agregado que a marca trouxe, pelas melhorias. E eu acho que o mercado está entendendo que... Sim, né? O mercado está começando a entender, mas tardia. Sim. Entendeu? Essas marcas já estão boas há muitos anos. Sim. Já estão buscando melhorias e readequação. É o tal da tropicalização do veículo, né? Exato. Na Europa elas rodam maravilhosamente bem. Quando chegaram no Brasil, alta temperatura, parado em trânsito, cheio de buraco. Exatamente. O carro não durava. E o mecânico que queria tratar ele como todos os outros. É isso, acho que é isso. A pessoa começar a abrir os olhos que não existem apenas X marcas, existem outras e o carro não tem ano ou não tem marca, ele tem dono. Exatamente. Principalmente o carro seminovo, né? Eu vi que de dezembro, até te falei, né? De janeiro em relação a dezembro caiu 40% venda de carros novos no Brasil. Nossa. 40% é muita coisa, Muita cara. coisa, é caiu muito quase carro. pela metade. Mas por quê? Tá parando de vender carro? Não. Eles vão para seminovos. Sim. Eles vão para... Aí você complementou, né? Eles vão para veículos que nem pagam mais IPVA. Hoje eu vi uma matéria, eu li uma Eu matéria vejo as pessoas sobre... falando isso. Que a pessoa tá procurando agora os antiguinhos mais... Né, com coisa para não pagar IPVA, que é um custo a menos, né, ser mais barato peça, alguma coisa do tipo. E Parece que o Kim Kataguiri está com um projeto de lei que vai... Ele quer que reduza para 1% o valor do IPVA. Nossa. Dos veículos. Se isso passar, que eu acho pouco provável, mas se isso passar, vai ser maravilhoso, né? Algumas motos já não vão pagar, né? IPVA. Então, mas é isso. Acho que é questão de você se ligar nessas oportunidades de mercado. Sim. Que desde o começo, né, do primeiro episódio, quando a gente trocou ideia sozinho, né, que falou, o Car Hunter e tal, a gente fala até muito disso. Porque é uma excelente oportunidade de mercado. Eu vejo isso como um universo novo, recente. Não tão recente, mas assim, para muitos é recente. Para muitos é. Pela cultura que nós temos, pela paixão que nós temos por veículos, por carros. E é uma oportunidade de negócio muito grande para qualquer pessoa. Sim. Né? A biomédica, ou a enfermeira, o empresário, o farmacêutico, qualquer pessoa pode se especializar nisso desde que ela vá da maneira correta. Exato. Que ela vá fazer o curso, vai fazer um treinamento. E horas de voo que vai dar essa experiência que ela precisa, né? Isso é tudo, né? Eu acho isso perfeito. Precisa. Né? Eu falo para as pessoas, sai do curso, pega o carro da família toda e começa a avaliar antes de ir para a rua avaliar, né? Isso é a melhor prática. Você tem que fazer, ver para você calibrar o olho. O seu olho tem que estar calibrado para enxergar as coisas. É isso, né, cara? Eu acho que isso é tudo, né, pra gente. Acho que os detalhes, se atentar aos detalhes, como qualquer outra profissão, mas essa profissão, principalmente esse segmento, acho que se atentar aos detalhes, você está vendendo um sonho para a pessoa, né? E a gente está falando do bem, segundo bem de mais alto valor, né? Depois de uma casa, o que a gente compra de mais caro é um carro. Sim.
E tem gente que prefere o carro ainda do E que... tem gente que tem carro e novo não e tem carro de casa, aluguel. exatamente. É. Tem gente que pensa o contrário. Tem muito isso mesmo no Brasil. A não ser quem tem barco, aí já não, também é mais Aí já é caro. uma Né? Aí outra- é Já outro mudou. mundo, né? Você faz isso em barco também? Não, ainda não. Ainda Ai, não. meu Deus. A única coisa que eu gostaria de trazer de barco para carros é que as coisas fossem medidas com horas, né? Em vez de quilometragem, a gente tem a sim, noção horas de de motor. horas de motor ligado. Alguns né? carros têm Alguns isso aí. premiums já tem. Já é. tem tipo horas de motor, X horas. Isso é Porque, interessante. Principalmente aqui em São Paulo, né? Isso é muito interessante, porque a relação tempo, quilometragem e hora é completamente diferente, né? Principalmente aqui. Nossa, eu pego muito. Hoje eu trabalho nessa empresa a 30 quilômetros da minha casa. 30 de manhã, 30 de tarde. Então, são muitas horas que meu carro fica parado lá na Marginal. Então, ele tem lá uma baixa quilometragem, mas é uma baixa quilometragem falsa, porque a hora de motor dele é... Tempo de desgaste é muito maior, né? Exatamente. 1h30 de trânsito aí, uma hora e meia. Exatamente. De Ela- manhã e outra de tarde. Trabalhava em Moema, moro aqui, São Bernardo, trabalhava 25 quilômetros, era 1h30, 1h40. Exatamente. Véspera de feriado, 2 horas. Eu brinco assim, 1h30 se não chover. Porque se chover também. Cara, é loucura, que o trânsito de São Paulo é um absurdo. Isso judia do carro, né? Demais. O severo. Demais. E a gente não está numa região litorânea. A gente tem ainda os carros de região Exatamente. litorânea que tem o desgaste. Dá um exemplo, Salvador. Salvador tem trânsito, é um trânsito maluco e ainda tem o fator maresia. Que todos os carros lá de 2, 3 anos para baixo, você tem problema com o carro oxidado, assoalho já está meio batido ali, já está com oxidação, tá? É terrível. Nesses anos de avaliação, os carros que eu peguei, alguns carros muito judiados, de Minas, porque o minério judia muito mais do carro Não sabia disso. do que a região litorânea. E por quê? Oxida também, às vezes você vê carro de 5, 6 mil quilômetros rodados, o carro todo enferrujado. Você Que loucura, vai não debaixo sabia do disso. carro, você vai na parte mecânica. Sim, não quem mora ali no centro, BH e tal, quem é de região de Sim. minério mesmo. Em Minas tem muitos locais assim, né? Exato. Os carros são bem judiados. Loucura, né? Neylor, mais alguma consideração? Porque infelizmente a gente está chegando ao fim já desse episódio, cara. Passou, assunto bom passa voando, Passou né? rápido, eu falo demais. Não, você falou muito menos do que a gente gostaria que você falasse. Viu? Tem muita coisa. É um assunto aí para uns 2 episódios, pelo menos, cara. Esse universo. E ainda falado por você que tem uma vasta experiência. A gente não conseguiu nem falar sobre a sua área de gestão hoje, da oficina da reparação, os desafios, que seria algo muito interessante A também. gente pode fazer outro tema. Hoje a gente ia falar mais do carro. Só que tem que ser de sábado. Isso eu Às falo vezes pro semana, Neilo, de sábado eu consigo, cara. E ela é apaixonada também, no off-road também, igual. Eu fiz alguns anos, do time da... É mesmo, cara? Ó, que legal, cara. A Camila, a gente trouxe aqui a. Eu Camila já do fiz trilhas Autosport. com a Camila. Não, você vê? Sim, conheço. Então conhece ela já. Desde o começo, quando eu comecei em trilha, a Camila que me dava as dicas lá para mexer nos carros. Ela é brava, hein? Ela é. Ela é muito legal, cara. Ela Muito é. legal. Muito bom ter recebido eu ela vi aqui. que ela veio aqui. Sim, nós nos conhecemos. A Camila é fera. Legal. Ó, a gente quer te agradecer Imagina, demais. eu que agradeço o convite. Muito, muito mesmo. Foi Obrigada. uma espera muito aguardada sua aqui para que você viesse e Desculpa gravasse. ter feito isso Não, com vocês, mas foi- realmente é uma Foi no correria. tempo que deveria ser. É verdade. Eu acho que As seria, coisas acontecem isso, assim. Isso. Eu fico muito tranquilo quanto a isso. Mas a gente agradece demais. Obrigada, cara. No Instagram, Aline Deolindo, O carro underline ideal. o carro _ ideal. Isso. Mais alguma rede social? Não, TikTok não também? não tenho Essas palhaçadas do ainda Neylor de não. fazer dancinha, não, né? Ainda não. Quem sabe? Vou fazer que nem o Neilo. Se chegar a 100 mil, quem sabe? Vou fazer uma vamos que dancinha lá. vamos. É isso aí. No YouTube tem algum conteúdo seu? O YouTube tem o carro ideal também, mas tenho menos. Eu sempre foquei mais no Instagram mesmo. O carro _ ideal. Isso. Lá encontra os links para cursos e Isso, tudo na mais. bio tem lá os links, isso. Então, ótimo. Neylor, alguma consideração? Não, é só agradecer mesmo, né? Nossa, tinha assunto mesmo pra falar. Que coisa que com a Aline me ajudou demais. Assim, eu acho que além do curso, tem alguma mentoria que você faz, assim, do curso online, essas coisas também? Boa. Vai Sim, ter, né? eu falei, né, que não estou fazendo curso online, mas, presencial, mas algumas pessoas me pedem uma mentoria individual. Essa mentoria eu faço de final de semana, tanto presencial quanto online. E algumas pessoas me chamam
chamam para ir no seu local dar o curso. Então, por exemplo, algumas lojas me chamam para dar curso para os compradores da loja aprenderem a avaliar o carro. Empresas de laudo cautelar também já me chamaram para fazer uma avaliação mais investigativa. Então, Legal. esses cursos, sim, eu não estou fazendo eu montar aquela turma, mas as pessoas que têm interesse de fazer individual, eu faço. Pô, legal, e é importante. Para mim foi essencial. Ela me fez uma mentoria comigo que fez eu mudar a logo. Valeu a pena, né? Fez eu Tadinho, mudar no a dia logo. eu fiquei chateado, eu ia falar isso. Eu Eu falei, chorei, "Ô, ela é Neiro." papo reto, chorei. Eu sou delicada como um elefante. Mas valeu a Falei, pena. não, isso aqui não está falando do seu negócio. O que você quer correto, mostrar, né? correto. Exatamente, me reposicionou, fez eu repensar. Valeu a pena, então. Vixe, não tenho nem o que falar. Não, você Indico também demais. sempre me ajudou muito com a estrutura para o meu curso, que nem eu falei. Isso sempre foi muito legal e ajudou as pessoas a aprenderem. E eu sou muito grata a tudo que você sempre me ajudou, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada pela minha caneca, eu adorei. Tá vendo? Adorei. É uma lembrança, uma Adorei. simples lembrança aí do Não, nosso não é podcast. simples, não, é muito especial. Aí Muito quando estiver legal. tomando um cafezinho nela, vai lembrar da gente. Com tá vendo? certeza. Muito obrigada, Muito meninos. obrigado. Muito obrigado, mesmo. viu? Valeu. Obrigado mesmo. Pessoal, continue nos acompanhando. Eu tenho certeza que você conhece pessoas aí que nunca ouviram falar da gente. Então faça o seu trabalho aí, compartilhe com essa pessoa também, para que cada vez mais a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. O nosso intuito aqui é que essa mensagem, que esse universo cheguem a mais pessoas. Então, está na sua mão fazer isso, ajudar a gente. O nosso crescimento é 100% orgânico. Então, a gente precisa realmente da ajuda de vocês, tanto nos streamings, quanto Instagram, quanto YouTube. Então, esperamos você no próximo episódio. Daqui a uns dias saem os cortes aí, aos poucos vocês vão acompanhando. E em breve esse episódio completo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.